Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, Israel! Galera, hoje, o último dia dessa turma, né? Do curso matutino. Como todo mundo sabe já foram avisados pela coordenação. A partir da semana que vem, vocês passam a assistir aula juntamente com o intensivão, né? No período vespertino. Mas não haverá nenhum tipo de prejuízo de conteúdo, né, para vocês. Eu já tinha comentado sobre isso semana passada, é só para reforçar mesmo. A gente vai finalizar a Segunda Guerra Mundial hoje, e aí vai ficar faltando Guerra Fria, no caso da história geral, né, da minha parte. Aí quem vai dar a Guerra Fria para vocês vai ser o Calef, porque lá no intensivão eu estou com a história do Brasil, né, e o Calef está com essa parte de geral de história contemporânea. Então, vocês vão ver Guerra Fria, só que com o Calef, ok? Não haverá nenhum tipo de prejuízo de conteúdo para essa turma. Todo mundo entendeu? Tá tranquilo quanto a isso? Tá de boa? Outra coisa que eu queria perguntar, vocês receberam os slides de Segunda Guerra Mundial? Vocês viram lá no site? Conferiu? Tá lá, né, Israel? Beleza, bacana então. Então hoje a gente vai terminar esse assunto. Vai ficar faltando só Guerra Fria, que vocês vão ver no intensivão à tarde. E vamos seguir aqui com a nossa preparação. Valeu, Rian. Valeu, Matheus. Então, o Matheus aí, ó. Tranquilo? De boa? Então, vamos embora. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Opa, agora foi. Nós, na última aula, fomos até o iniciozinho do conflito. Fomos até esse slide aqui, ó. Nós vimos que o estopim, a causa imediata para a Primeira Guerra, foi a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, pelas tropas nazistas. Isso acontece no dia 1º de setembro de 1939. Inclusive, Adolf Hitler usou como pretexto para invadir a Polônia a recuperação de um território que a Alemanha tinha perdido após o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi a região do corredor polonês. Só que a Inglaterra e a França já tinham dado um aviso, né? Que se a Alemanha invadisse mais algum território, haveria retaliação, haveria uma declaração de guerra. E é o que vai acontecer. Quando as tropas nazistas invadem a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Começava a Segunda Guerra Mundial, um conflito que vai se estender por 6 anos e que vai matar mais de 50 milhões de seres humanos. A primeira fase, a primeira parte do conflito, vai ser marcada por um grande expansionismo do eixo. Lembrando, quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Esse grupo começou melhor a guerra, invadiu vários territórios. E eu até coloquei isso no mapa aqui para vocês. Gente, Hitler, ele não vai invadir só a Polônia, não. Ele vai dominar praticamente toda a região dos Balcãs, vai invadir a Dinamarca, a Noruega, Bélgica, Holanda e até a França. Hitler vai conseguir invadir até a França. Com o apoio da Itália, a Alemanha também vai dominar parte do norte da África. A Itália já tinha invadido também a região da Etiópia, antigamente chamada de Abissínia. Então, todo esse território que está circulado aqui de verde escuro, quase preto isso aqui, né? Estava sob o domínio da Alemanha e da Itália. E o Japão estava também expandindo seu território lá no Oriente. Já tinha invadido a região da Manchúria, ali pertinho da Coreia, invadiu parte da China e boa parte das ilhas da Oceania, inclusive as Filipinas, que eram de domínio dos Estados Unidos. Opa, a coisa vai começar a feder aí, hein? Então perceba que o eixo começou melhor o conflito, começou melhor a guerra. E em grande parte
Isso se deve ao sucesso de uma estratégia de batalha chamada de Blitzkrieg, que a Alemanha nazista vai usar. O significado da expressão, guerra relâmpago. O que era a guerra relâmpago? Hitler promovia um ataque maciço, um ataque fulminante ao território que ele queria conquistar, envolvendo 3 forças ao mesmo tempo. A sua força aérea, a sua aviação de guerra, a chamada Luftwaffe, a divisão de tanques blindados, que era a chamada divisão Panzer, e depois vinha a infantaria, os soldados. Só que isso acontecia na velocidade fulminante. Um ritmo frenético. Daí o nome, Guerra Relâmpago, Blitzkrieg. Aviação de guerra, tanques blindados, infantaria. Luftwaffe, divisão Panzer, soldados. Sem dar tempo do inimigo respirar, sem dar tempo do inimigo reagir, esboçar uma reação. Isso fez com que o eixo começasse melhor a guerra, certo? Só que tudo isso vai mudar. Até coloquei uma fotinha aqui, né, só para ilustrar, do ditador alemão, o ditador nazista Hitler, em frente à Torre Eiffel, em Paris. A França vai cair sob o domínio nazista. Só que tudo isso vai mudar a partir do ano de 1941, quando Hitler toma a pior decisão da sua vida. Só que antes de falar dela, eu queria comentar uma coisinha. Vamos ver como é que está o raciocínio histórico de vocês. Eu quero participação, hein? Vamos lá, nossa última aula aqui no período matutino. Gente, Hitler conseguiu invadir a França, mas ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Ele tentou, mas não conseguiu. Alguém tem alguma explicação para isso? Sendo que... Por causa que a Inglaterra é uma ilha, e praticamente o que ela investe mesmo é batalha de navios, investe em navios para poder ter muita força mais em batalhas no mar do que na terra. Então, por isso que Hitler não conseguiu invadir a Inglaterra. Parabéns, Israel. Muito bem, é isso mesmo. E obrigado pela sua participação. O Rafael também comentou aqui no chat, valeu. Gente, eu não expliquei a Blitzkrieg para vocês, eu acabei de explicar, a Guerra Relâmpago. O que era isso? Era um ataque que envolvia Força Aérea, divisão Panzer, a divisão de tanques blindados, e a infantaria. Não tinha como aplicar essa estratégia de batalha contra a Inglaterra. Porque a Inglaterra fica em uma ilha chamada Grã-Bretanha. Não tinha como Hitler praticar a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, contra os ingleses. Por um fator geográfico, pelo fato da Inglaterra ficar em uma ilha. Ô Israel, desativa o seu sonho, por favor. Tô ouvindo o barulho da sua casa aí. Valeu. Galerinha, e o outro detalhe que o Israel também falou, o Rafael comentou, é que a marinha de guerra inglesa sempre foi muito forte. Hitler tentou enfrentar essa marinha britânica, mas não conseguiu derrotá-la. Aí ele tentou invadir a Inglaterra apenas usando a sua força aérea, né? Já que é uma ilha, vamos usar a força aérea, a Luftwaffe. Mas aí entrou em ação a Royal Air Force, a Força Aérea Real Britânica, que vai conseguir derrotar a Luftwaffe e vai evitar que os nazistas invadissem a Inglaterra. Gente, se não fosse a Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, o rumo da guerra poderia ter sido outro. Porque se Hitler dominasse a Inglaterra, muito provavelmente ele venceria a guerra. Como a Alemanha não conseguiu, então, invadir a Inglaterra, o Hitler, que precisava de muitos combustíveis, de muito petróleo, e de muitos cereais, muitos alimentos para alimentar a sua máquina de guerra, ele vai, então, tomar a pior decisão da sua vida. Vocês lembram que a gente estudou o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético? Vocês lembram disso? Eu até volto aqui nos slides para vocês lembrarem. Esse pacto foi assinado em 1939 entre Hitler e Stalin. Ele deveria durar 10 anos. Oh! Saúde! Desculpa. Ele deveria durar 10 anos. Foi assinado em 39, deveria ir até 49. Hitler vai quebrá-lo 2 anos depois. Hitler era
mestre em quebrar acordos, né, e não cumprir sua palavra. O ditador nazista vai quebrar o pacto de não agressão com a União Soviética e vai invadir aquele país. Em qual ano? Tá aqui, ó, 1941. Será uma operação militar chamada Operação Barbarossa. Gente, vou repetir. Por que Hitler invadiu a União Soviética? Ele precisava de muito petróleo, de muitos cereais para abastecer a sua máquina de guerra, para alimentar seus tanques, aviões e, é claro, seus soldados. Mas essa será a pior decisão de Hitler no conflito. Vou dar uma olhadinha no chat aqui. O Barão Vermelho, Rian, é da Primeira Guerra Mundial, tá? Isso, exatamente. Voltando. Galerinha, Hitler achou que a sua invasão à União Soviética seria rápida, avassaladora, que rapidamente ele iria dominar aquele país. Mas ele pensou errado. Eu costumo dizer que faltaram aulas de história para esse ditador alemão. Porque o Napoleão Bonaparte já tinha se dado mal na Rússia. Vocês lembram? Estudou isso. E aí, de novo, será aplicada a tática de terra arrasada. Você se recorda desse nome? Terra arrasada? À medida que as tropas alemãs, as tropas nazistas foram invadir a União Soviética, o que os soviéticos fizeram? Recuaram. E foram destruindo as cidades. Os próprios soviéticos. Destruíam as casas, as plantações, queimavam as plantações, envenenavam poços d'água. E aí, à medida que os nazistas iam avançando, o que eles iam encontrando no território soviético? Uma terra arrasada. Hitler não encontrava, os comandantes nazistas, melhor dizendo, não encontravam recursos suficientes para abastecer suas tropas. Essa invasão, que deveria ser rápida, se prolongou. E aí chegou o rigoroso inverno russo. Lembra que eu até brinquei com vocês? Uma vez um aluno, ele colocou na prova, né? Na Rússia, no inverno, chega a fazer menos 40 graus negativos abaixo de zero. Acho que ele quis reforçar, né? Era frio pra caramba. E aí os soldados alemães vão ter que enfrentar a fome, a sede e o frio. E para piorar, quem vai defender a União Soviética não serão só os soldados, a população civil também vai defender o país. Isso vai acontecer principalmente nessa batalha aqui, ó, a famosa Batalha de Stalingrado, no ano de 1942. Essa batalha que está destacada vai ser o divisor de águas da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Até aquele momento, quem estava melhor na guerra? O eixo. Mas a Alemanha vai perder essa batalha. Hitler vai ter que se retirar da União Soviética, vai ter que bater em retirada. E aí a União Soviética vai iniciar um contra-ataque em direção à Alemanha nazista. Tá ligado? Igual no futebol. O time vai com tudo para cima, não faz o gol, e aí o time que estava defendendo contra-ataca. Pega a defesa do time adversário desguarnecida. E a chance de sair um gol é grande, né? É igual, por exemplo, gols do São Paulo contra o Flamengo. Só 4-1. Mas, enfim. Galerinha, a Batalha de Stalingrado, não esquece, a afirmação minha, vai ser um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial. Porque até esse momento, quem estava melhor na guerra era o eixo. A partir desse momento, a guerra começa a virar. A Alemanha perde, os alemães batem em retirada e a União Soviética inicia um contra-ataque. Vai ser a primeira frente de avanço em direção à Alemanha nazista. Segura um pouquinho a guerra na Europa e vamos lá para a Ásia. Lá na Ásia, vou voltar aqui o slide, ó. Quem representava o eixo era o Japão, todo mundo sabe disso. E o Japão queria ser uma potência hegemônica aqui, ó, na Ásia e também na Oceania. Só que esse expansionismo nipônico estava chocando com os interesses dos Estados Unidos. Mais cedo ou mais tarde, gente, os Estados Unidos iriam entrar em guerra contra o Japão. Só que até aquele momento, 1941, o governo estadunidense estava segurando as coisas, assim como fez na Primeira Guerra Mundial.
No começo do conflito, os Estados Unidos estavam participando da guerra apenas de maneira indireta. Como? Vendendo armas, combustíveis, mantimentos. Para quem? Para os países dos aliados. França, Inglaterra. Só que o Japão sabia que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos iriam entrar. Mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos iriam entrar. Então, o que o governo japonês pensou do imperador Hirohito? Em uma briga, quem dá o primeiro soco tem uma chance maior de sair vitorioso. Certo? Principalmente se esse soco for de surpresa. Então, o que os japoneses vão fazer? Vão atacar os americanos. Sem ter uma declaração de guerra antes. Isso mesmo. O Japão vai atacar os Estados Unidos sem ter uma declaração de guerra. O famoso ataque japonês à maior base naval americana no Oceano Pacífico, a base de Pearl Harbor, localizada lá no arquipélago do Havaí. Esse ataque vai acontecer no dia 7 de dezembro de 1941. Pequenos aviões japoneses vão sair do Japão, sobrevoar o Oceano Pacífico e vão atacar, repito, de surpresa, essa base naval americana lá no arquipélago do Havaí, a base de Pearl Harbor. Sabe por que eles usaram pequenos aviões? Para não serem vistos pelos radares. E aí, o Japão vai afundar vários navios de guerra americanos e matar mais de 2.500 militares dos Estados Unidos. Gente, é claro que no dia seguinte a esse ataque, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e ao eixo. Agora sim eles entram no conflito. E aí os times estarão completos. Agora eu volto nessas fotos. Os países do eixo, já tínhamos falado, né? Alemanha, Itália e Japão. Agora os aliados estavam completos. A Inglaterra, a França, que nesse momento estava sob domínio nazista. A União Soviética tinha entrado após a invasão, né? Que Hitler promoveu. E agora os Estados Unidos entraram também, após Pearl Harbor. E a entrada dos Estados Unidos vai ser decisiva para a guerra. Vai ser uma participação importantíssima para os aliados se fortalecer. Coloquei aqui duas imagens. Aqui você vê soldados alemães invadindo a União Soviética. Dá uma olhadinha na foto, gente, por favor, com atenção. Tá vendo aqui, ó, uma cidade arrasada? Os próprios soviéticos faziam isso. A tática de terra arrasada. Para os alemães, à medida que eles invadiram o território soviético, não encontrassem recursos para abastecer suas tropas. Isso vai acontecer, inclusive, em Stalingrado. E aqui o ataque, uma imagem, uma fotografia do ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, lá no Havaí. Povão, a partir desse momento, a guerra vai se transformar. Passaremos a ter um avanço sobre o eixo. A guerra mudou de rumo. Até 42, quem estava melhor no conflito? O eixo. Agora quem vai assumir o controle da guerra? Os aliados. Começa o avanço sobre o eixo, que vai de 1943 até 1945. E ele vai acontecer em 3 frentes. Vamos usar o mapa? A primeira frente de avanço. Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês. Os soviéticos vão em direção à Alemanha nazista, aqui, ó, pelo leste, pela frente oriental. Os aliados, americanos e ingleses, vão dominar o norte da África. A partir daqui vão atacar a Itália, vão derrubar o fascismo naquele país e começarão a atacar a Alemanha pelo sul, aqui, ó, por baixo. Essa foi a segunda frente. De novo, qual foi a primeira frente? Os soviéticos, ó, pelo leste em direção à Alemanha. Segunda frente. Soldados ingleses e americanos dominam o norte da África. A partir daqui, eles atacam a Itália, derrubam o fascismo. Então, Hitler perde o seu maior aliado na Europa, que era Mussolini, e passam a atacar a Alemanha pelo sul, aqui por baixo. E para terminar o cerco, a terceira frente de avanço vai acontecer
com o famoso dia D, 6 de junho de 1944. Os aliados, soldados ingleses, americanos e até canadenses, desembarcam no norte da França, uma região chamada de Normandia. Para quê, professor? Para libertar a França do domínio nazista. Essa será a maior operação militar aeronaval da história. Só para vocês terem uma noção, claro que vocês não precisam decorar esses números, no dia D, gente, mais de 150 mil soldados envolvidos, quase 15 mil barcos, mais de 600 navios e mais de 5 mil aeronaves. Toda essa força aqui aliada, repito, inglesa, norte-americana e até com o apoio do Canadá, vai desembarcar nessa região, na Normandia. Onde é que fica isso? Norte da França. Para quê? Para libertar a França do domínio nazista, e eles vão conseguir fazer isso, e iniciar uma terceira frente de avanço em direção à Alemanha, aqui pelo Ocidente. Olha o mapa. A União Soviética estava avançando pelo leste, pelo Oriente. Já havia outra frente de avanço pela Itália, pelo sul. Agora vai haver uma terceira frente de avanço à Alemanha, a partir da França. Gente, Hitler vai ficar cercado. Era só uma questão de tempo, e de pouco tempo, para que os nazistas perdessem a guerra. Um detalhe, acho que o Calef comentou isso com vocês, quando ele trabalhou era Vargas, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Só para ver se vocês estão acordados aí. Nós lutamos de qual lado? Eixo ou aliados? Conversa comigo, bora. Solta esse prato de arroz e feijão. Obrigado. Nós lutamos ao lado dos aliados. Inclusive teve aquela política de boa vizinhança, lembra dos Estados Unidos em relação ao Brasil? O presidente americano Roosevelt concedeu 20 milhões de dólares para Vargas investir na indústria de base e, em troca, declaramos guerra ao eixo. E ainda permitimos que os Estados Unidos montassem uma base naval e aérea, uma base militar, em Natal, Rio Grande do Norte, sabia? Os Estados Unidos montaram uma base aqui no Brasil, lá em Natal, Rio Grande do Norte, que eu tive o prazer de visitar, inclusive, ano passado. E eles, é o local onde teria sido essa base. E eles vão organizar ataques ao norte da África a partir de Natal, do Brasil. Nós vamos lutar aqui na Itália, tá, os brasileiros, através de duas forças, a FEB e a FAB, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, e vamos ajudar a derrubar o fascismo naquele país. Então, o Brasil teve uma participação militar efetiva na Segunda Guerra Mundial. Lutamos ao lado dos aliados, na campanha da Itália, ajudamos a terminar de derrubar o fascismo naquele país, e o Brasil estava, né, no lado que vai vencer a guerra. Semana que vem você não vai falar mais para sair do prato de arroz. É verdade, a aula vai ser à tarde, né, Rian? Só para citar, a principal batalha que a gente vai participar vai ser a de Monte Castelo, na Itália. Gente, era questão de tempo, e de pouco tempo, para que a Alemanha perdesse a guerra. Eu vou repetir mais uma vez, eram 3 frentes de ataque ao mesmo tempo contra a Alemanha nazista. A primeira frente, comandada pela União Soviética, aqui pelo leste. A segunda frente, pelo sul, a partir da Itália, comandada por americanos e ingleses. E a terceira frente, a partir do dia D, também por americanos e ingleses, a partir da França. Agora a França libertada do domínio nazista. Gente, vamos ver quem acerta essa. Dessas 3 frentes, ó, 1, 2, 3. A1 pelo leste, A2 pelo sul, A3 pelo oeste. Qual vai ser a primeira a chegar à capital da Alemanha, a cidade de Berlim? Qual frente de avanço? A1, A2 ou A3? Vamos ver quem acerta. Parabéns, Rian. A1. Os soviéticos serão os primeiros a chegar. Eles vão chegar lá no finalzinho de abril de 45. Hitler estava em um bunker, um esconderijo subterrâneo, com vários oficiais nazistas. E quando ele ficou sabendo que os soviéticos tinham dominado a capital do seu país, tinham dominado Berlim, o que Hitler fez? Suicidou. O covarde, ele não quis enfrentar, né, as consequências dos seus atos. Hitler vai suicidar com um tiro na cabeça. A sua esposa, Eva Braun, tomou um veneno, cianeto. Também se matou.
a Alemanha estava derrotada. A Itália já tinha sido derrotada no ano anterior, em 44, o fascismo já tinha sido derrubado. A guerra terminava na Europa. Mas ela continuava lá na Ásia. O Japão não se rendia nem a pau. Era contra o código de conduta do exército japonês a questão da rendição. Eles não aceitavam se render. Eles estavam resistindo com todas as suas forças e não queriam se render de forma alguma. E os Estados Unidos atacando o Japão, e os japoneses não se rendiam. Inclusive é aí que entra a ação dos pilotos kamikazes, os pilotos suicidas. Vocês conhecem, né, essa história. A aviação de guerra japonesa começou a enviar pilotos com a seguinte ordem. Eles descarregariam toda a sua munição nos navios americanos que estavam cercando o Japão. Lembrando que o Japão é um arquipélago, todo mundo sabe disso, né? É um conjunto de ilhas, vocês viram no mapa. Esses pilotos eram orientados a descarregar toda a munição nos navios americanos, e quando acabasse a munição, eles faziam? Voltavam para recarregar? Não. Eles tinham que jogar o seu próprio avião contra os navios americanos, com o objetivo, claro, de afundá-los. E o piloto tinha que ficar na aeronave até o último momento, para garantir que ele iria colidir mesmo com o navio americano. Ou seja, ele se matava. Tanto é que esses aviões kamikazes, eles iam com combustível só de ida, não tinha nem combustível para voltar. Esses pilotos suicidas vão representar a tentativa mais desesperada dos japoneses de evitar a invasão do seu país pelos americanos. Mas o Japão estava sozinho na guerra, né? Como eu acabei de dizer, a Alemanha tinha sido derrotada, a Itália também, até antes a Itália, e os japoneses não se rendiam. Aí os Estados Unidos vão adotar uma atitude extrema, como todo mundo já conhece, né? Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, a guerra tinha terminado na Europa em maio de 45 e continuava aqui na Ásia, hein? 6 e 9 de agosto de 45 ocorre o ataque nuclear estadunidense contra o Japão. Bombas atômicas são lançadas sobre a cidade de Hiroshima no dia 6 e Nagasaki no dia 9 de agosto de 45, matando mais de 200 mil pessoas. Galera, isso aqui é importantíssimo, essa observação. Quais foram as motivações desse ataque? Esse aqui, ó. Primeiro, acelerar a rendição japonesa. Com esse ataque atômico, poucos dias depois o Japão assinou a sua rendição. Segundo, era uma vingança? Era. Uma vingança a qual ataque? Um ataque de Pearl Harbor, claro. Terceiro, era uma maneira dos Estados Unidos testarem esse novo artefato bélico. Eles queriam saber o real poder de destruição dessas bombas. Tanto é que os elementos radioativos eram diferentes das duas bombas lançadas. Um era de urânio, outro de plutônio. E o quarto e mais importante, os Estados Unidos lançaram essa bomba sobre o Japão, mas ela foi para o mundo inteiro. Como assim, pessoal? Os Estados Unidos queriam demonstrar o seu poderio bélico para o mundo inteiro, principalmente para a União Soviética. Até porque, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Beleza? Então, gente, repito, mais uma vez, quais foram as motivações desse ataque aqui, ó, do ataque nuclear, das bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre o Japão? Primeiro, acelerar, forçar a rendição japonesa. E isso aconteceu. Segundo, era uma vingança, o ataque de Pearl Harbor. Terceiro, testar esse novo artefato bélico, ver o seu real poder de destruição. Quarto e último, demonstrar o poder bélico norte-americano para o mundo, principalmente para a União Soviética. E aí uma coisa que eu posso citar, nosso tempo aqui está curto, mas eu não posso deixar de falar isso. Gente, vocês já se perguntaram por que esse ataque não foi feito em Tóquio, que era a capital, e sim em cidades médias, como Hiroshima e Nagasaki? Te conto por quê. Os americanos sabiam que boa parte da população civil de Tóquio tinha vazado da cidade. Pensa, se você fosse um japonês, morasse em Tóquio, durante a Segunda Guerra Mundial, o seu país está sendo atacado pelos Estados Unidos.
que você ia fazer? Vazar de lá, claro. Eu estou no principal alvo, estou na capital, vou embora daqui. Então, muitas pessoas saíram de Tóquio e foram para cidades de pequeno e médio porte, como Hiroshima e Nagasaki. Os americanos sabiam disso. Para você que não entendeu, eles jogaram as bombas onde tinha mais gente, onde tinha mais pessoas. Professor, isso é terrorismo. Conceitualmente, não. Por quê? Porque havia uma declaração de guerra entre os dois países nesse momento. Mas, humanamente, foi terrorismo, sim. Vamos lá, então, finalizar? Essa nossa aula passa rápido demais. Principais consequências da guerra. Aproximadamente 50 milhões de seres humanos mortos. E aproximadamente 30 milhões de feridos. Desses 50 milhões de mortos, mais de 6 milhões foram de judeus. O famoso Holocausto, o extermínio em massa de judeus promovido pelos nazistas, nos campos de concentração. Inclusive, eu coloquei uma observação aqui, ó, ver a questão da solução final. Presta atenção que o que eu vou narrar é revoltante, galera. Quando os nazistas perceberam que iam perder a guerra, eles começaram a colocar em prática, eu vou até voltar aqui, ó, esse projeto chamado Solução Final. Sabe o que era a solução final? Exterminar o maior número possível de judeus. Porque os judeus eram usados, gente, como mão de obra escrava nos campos de concentração. Mas a partir do momento que os nazistas perceberam que ia perder a guerra, eles começaram a matar judeus em massa, usando principalmente câmaras de gás em vagões de trens, que era uma maneira rápida e barata de matar. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui à esquerda. Isso aqui são cadáveres de judeus, eles eram enterrados em valas comuns, como se fosse um lixão. Isso aqui são seres humanos, gente. Olha esses judeus aqui, ó, em um alojamento de um campo de concentração, ainda vivos. Só pele e osso. Eles quase não receberam alimentação. O mundo só vai tomar conhecimento disso aqui depois que terminar a Segunda Guerra Mundial e vai ficar indignado com isso. E esse será o Holocausto, o extermínio em massa de judeus através da política eugenista e racista dos nazistas. Mas eles vão pagar por isso. Por quê? Os oficiais nazistas sobreviventes serão presos pelos aliados e julgados pelo Tribunal de Nuremberg, julgados por crimes contra a humanidade. Esses oficiais nazistas serão condenados à prisão perpétua e alguns foram condenados à morte. Sabia disso? Os oficiais nazistas sobreviventes da guerra foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, alguns serão condenados à prisão perpétua e outros serão condenados à morte. Outra consequência do conflito, a Alemanha será dividida em zonas de influência. A Alemanha Ocidental ficará sendo capitalista, sob o domínio dos Estados Unidos, Inglaterra e França, e a Alemanha Oriental ficará sendo socialista, sob o domínio da União Soviética. Assim como o país como um todo, a sua capital, Berlim, também foi dividida. Outra consequência, em 1945, teremos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, uma entidade internacional que foi criada com o principal objetivo de manter a paz e o equilíbrio mundial. A gente sabe que a ONU não garantiu essa paz, né? Por quê? Porque a ONU, ela não nasceu como uma entidade neutra. Ela nasceu como uma entidade controlada pelas grandes potências. E aí, quando a guerra é interessante para as grandes potências, ela acontece. Quando ela não é interessante para as grandes potências, aí o conflito é evitado. Por isso que a ONU não consegue manter a paz no mundo. Aqui tem uma imagem da divisão da Alemanha. A Alemanha Oriental, essa vermelha, sob o domínio da União Soviética. A Alemanha Ocidental, capitalista, vai ser dividida entre Inglaterra, França, Estados Unidos. Ampliando aqui, ó, a cidade de Berlim, ela fica do lado oriental, que é do lado socialista, mas ela também será dividida em zonas de influência. E isso vai pipocar mesmo na Guerra Fria, né? Quando vai ser construído o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Aqui está o símbolo da ONU, e uma das consequências também da Segunda Guerra Mundial foi a criação do Estado de Israel. Por quê? Galera, os judeus, eles representavam um povo sem pátria, uma nação sem território, desde a antiguidade. Desde que os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, por um imperador chamado Tito. Foi a chamada diáspora.
Já ouviram falar na diáspora judaica? Os judeus se espalharam pelo mundo. E eles ficaram dispersos pelo mundo por quase 19 séculos, quase 1.900 anos. Mas aí, na Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto, esse extermínio em massa dos judeus, o mundo tomou conhecimento daquelas fotos que eu mostrei para vocês, houve uma grande comoção mundial. E, além dessa comoção mundial, muitos judeus que viviam nos Estados Unidos eram ricos, tinham muito poder financeiro. Vamos juntar as duas coisas? A comoção que o mundo estava naquele momento em relação aos judeus, com o poder financeiro de muitos judeus americanos, vai pressionar para que a ONU crie um país para eles. Como é que vai ser o nome desse país? O Estado de Israel, criado em 1948. Aonde? Na região da Palestina. Mas uma pergunta assim bem idiota, gente. Essa Palestina, ela ficou vazia durante quase 2.000 anos? Ou ela foi ocupada? Claro que ela foi ocupada, né? Foi ocupada principalmente por árabes muçulmanos, chamados genericamente de palestinos. Quando a ONU criou o Estado de Israel, um país judeu dentro da Palestina, o que vocês acham? Os palestinos, os árabes muçulmanos, gostaram? Eles gostaram disso? Eles vão receber os judeus com faixas e cartazes? Ó, sejam bem-vindos de volta? Não. Os árabes muçulmanos vão falar assim, peraí, essa terra é nossa. Mas os judeus falam, não, essa terra é nossa. O Estado de Israel foi criado num dia. No outro, começou um conflito. Qual o nome desse conflito? Árabe-israelense. O conflito entre palestinos, muçulmanos e judeus. Que dia que esse conflito terminou? Não terminou até hoje. E que dia que ele vai terminar? Nunca. Porque os dois lados consideram essa terra sagrada. Bom, encerrando, galera, uma das consequências da Segunda Guerra Mundial, claro, será o início da Era Atômica, a Guerra Fria. Por quê? Estados Unidos, União Soviética, tinham sido aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, porque tinha um inimigo em comum, que era a Alemanha nazista. Mas assim que o conflito terminou, esses países romperam essa aliança, porque eles tinham modelos opostos, antagônicos, capitalismo e socialismo. Estados Unidos, União Soviética, as duas superpotências mundiais emergentes da Segunda Guerra, vão dividir o mundo em áreas de influência. Teremos a formação de um mundo bipolar, dois polos de poder. Capitalista, comandado pelos Estados Unidos, socialista pela União Soviética. Será o início da famosa Guerra Fria, que o Calef vai trabalhar com vocês à tarde. Beleza, galera? Obrigado pela presença, obrigado pela participação, gente. Continuamos o nosso trabalho à tarde com a turma intensivão. Eu fiquei com a parte História do Brasil. E como eu disse, vocês verão Guerra Fria com o Calef. Valeu mesmo por tudo, viu? Sobre a sua pergunta, Rian, a Espanha tinha acabado de sair da Guerra Civil, ela não tinha poder para ajudar a Alemanha. Nem mesmo Portugal tinha poder militar para ajudar a Alemanha, não. Obrigado, tá, gente? Um excelente final de semana para vocês. Beijo, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.